Presidente, eu gostaria de subscrever, como já havia adiantado, esse requerimento, agradecendo ao nosso presidente por tê-lo feito, congratulando Vossa Excelência também pela eleição como vice-presidente. Obrigado. Muito oportuno que nós tenhamos aqui a presença do nosso chanceler, do nosso ministro das Relações Exteriores. Recebo com bastante preocupação, como disse o deputado Paulo, essas notícias que têm sido aventadas pela imprensa de que, eventualmente, o ministro seria substituído, especialmente porque ele assume o ministério depois de um momento, talvez do pior momento do Itamaraty na história republicana, pelo menos. No momento que nós estávamos ali liderados por uma pessoa, o adjetivo talvez mais singelo que eu possa dar, uma pessoa fora da realidade, né? Com uma agenda própria, com uma agenda bastante destoante daquilo que é o interesse nacional. Mas, apesar disso, e sendo um diplomata de carreira, o fato é que o Itamaraty continua acumulando um enfraquecimento e derrotas. Recentemente, o Brasil ficou fora da lista de países convidados para a reunião do G7. Aliás, já é a terceira vez que nós nos encontramos nessa condição. Infelizmente, como se costuma dizer, a gente já pode pedir até música no Fantástico. Já é a terceira vez que o Brasil fica de fora da reunião do G7. Para além disso, importante a gente lembrar também, presidente, que o Itamaraty foi obrigado a desconvidar a União Europeia para ser observadora das eleições que acontecem em outubro. Isso é muito grave. O que a imprensa relata, e nós vamos inquirir o ministro a respeito disso, é que houve uma pressão do próprio presidente Jair Bolsonaro para que desconvidasse a União Europeia. Ou seja, no final, o que se quer é o quê? A baderna? É a arruaça? É só criar um fato político? Ou seja, as forças políticas que estão apoiando o presidente dizem em todo momento que haverá fraude nas eleições, que as urnas eletrônicas não são confiáveis. Aí, quando o TSE resolve fazer algo que está na praxe internacional, que é o chamamento de missões estrangeiras para acompanhar, para ser observador das eleições, a orientação, é o que se relata, foi no sentido de que essa missão deveria ser desconvidada. Isso sem falar na maior vergonha que talvez nós tenhamos passado nos últimos anos, entre todas, né, até um ranking aí difícil da gente fazer, de que o Brasil não recebeu resposta ao agrimã apresentado para que o ex-senador, ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella, fosse nosso embaixador na África do Sul. Não receber o agrimã, presidente, equivale a uma negativa. E isso é muito grave, presidente, porque isso mostra um desprestígio enorme da nossa diplomacia. E, para finalizar, presidente, nós precisamos inquirir o nosso ministro das Relações Exteriores a respeito dos reiterados casos de assédio moral que nós temos recebido, cujos relatos nós temos recebido no Itamaraty. O senhor sabe que eu sou diplomata de carreira e esse é um assunto que particularmente me move. Nós precisamos entender que medidas o Itamaraty tem tomado para coibir práticas de assédio moral, de assédio sexual, que infelizmente muitas vezes viraram paisagem no Itamaraty e se cristalizaram no tempo, com pessoas, com diplomatas e agentes públicos, muitas vezes que acabaram sendo recompensados, mesmo diante de denúncias de assédio moral e assédio sexual. Então, presidente, gostaria de mais uma vez parabenizar o nosso presidente pelo requerimento e subscrevê-lo.